Bom, para fazer esse projeto, rapidinho, eu vou usar uma tábua de madeira de pinos, vou usar um vaso de cerâmica que eu já passei um primer nele, mas é um vaso desses de cor de cerâmica normal, tá? E vamos fazer assim, um vaso com um suportezinho e tal para colocar uma plantinha, que é uma coisa legal, prática, rápida de fazer e que agrada a todo mundo. Os materiais que eu vou usar são todos da True Colors. Vou usar a tinta chalk na cor algodão, vou usar essa tinta na cor Fendi, porque eu quero dar um aspecto mais de envelhecido, assim, de uma coisa mais velhinha. Esse azul, que eu vou fazer os detalhes dele só no azul, e depois duas cores de gel envelhecedor, o tabaco e o preto ébano, e para finalizar, a laca chinesa. Vou usar lápis de cor. Eu sempre digo que eu gosto de usar o lápis de cor para fazer o risco, porque depois é mais fácil de apagar e mais fácil de cobrir com a tinta. E diversos pincéis. Pincéis chatos, um pincel mais duro para fazer o detalhe dos envelhecedores e os pincéis mais fininhos, filete, para fazer o detalhe com o azul. Então, olha, coloquei o algodão aqui e a Fendi aqui e vou misturar um pouquinho delas. Pode deixar até meio manchadinho assim. E vou começar a aplicar no vaso. Como é uma cerâmica, ela seca super rápido assim. Ela absorve bastante a tinta bem rapidamente. Inclusive, essa ideia surgiu porque esse vaso já tá com uma série de imperfeições. Então, a gente aproveita a originalidade da peça, né, que é uma peça bem rústica, e faz aqui um projeto que tire proveito dessa imperfeição dela. É legal passar um primer antes, por quê? Esse primer pode ser tinta latex, tinta acrílica, porque como a cerâmica é avermelhada, se você for usar tinta direta, demora mais para cobrir e tudo mais. Então, aí já passando o primer facilita para chegar na cor que você quer mais rapidamente. Na parte da madeira, como ela estava com uma pintura mais escura, eu optei por passar como primer uma tinta que tem mais ou menos a tonalidade do Fendi, mas não é uma tinta acrílica que estava aqui, uma mistureba que eu fiz aqui, tá? Para cobrir mais rápido. Bom, preciso de 3 demãos aqui, então enquanto seca, vou começar a riscar aqui o desenho que a gente vai fazer aqui no vaso. Então eu vou usar um lápis azul, mais ou menos da cor da tinta que eu vou usar, que é essa daqui, que é o azul da Pérsia, a tinta chalk da True Colors. E vou fazer uns desenhos bem delicadinhos assim. E aí eu vou repetir esse mesmo motivo no entorno todo. Então tá aqui, ele tá todo desenhadinho já com lápis, tá? E aí eu resolvi fazer essas linhazinhas aqui embaixo, fazendo meio que uma onda assim para dar um movimento nele. Então agora a gente vai usar um pincel filete e com a tinta azul cobrir todo esse desenho aqui que eu fiz, preenchendo algumas partes, outras partes só fazendo o contorno. Aqui eu vou deixar um pouquinho da tinta na própria tampinha, um isoporzinho aqui do lado, tá? De apoio. Vou mostrar aqui, ó, que você possa passar tinta e dar uma ajeitada na tinta no pincel.
que acontece muitas vezes é que a gente faz o risco de demarcação e na hora que vai pintar não fica exatamente como a gente desenhou. Por isso que eu gosto do lápis de cor, porque depois eu venho com a borracha e apago. Vou fazer esse outro aqui, sempre pintar daqui pra lá, tá? Pra você ter onde segurar, sem botar a mão em cima da tinta. Porque se eu for pintar esse aqui, ó, eu vou botar a mão onde eu acabei de pintar. Bom, aqui eu vou fazer um desenho mais ou menos no mesmo estilo, né? Até para fazer uma composição aí com o outro. Então, como deve ficar alguma coisa aqui no meio, eu vou privilegiar o desenho mais no entorno aqui, tá? Então, eu vou puxar, dar um dedo aqui mais ou menos, e vou começar a puxar uns raminhos assim. E a partir dele, a gente vai saindo aqui com folhinhas. Bom, agora eu vou pintar essa pecinha de madeira. Eu vou optar por preencher as flores e depois fazer as linhazinhas. Lembrando que o comportamento da tinta na madeira é diferente do comportamento da tinta na cerâmica. Pronto, o suporte de madeira tá pintado, o vaso tá pintado. E agora, antes de entrar com toda a parte do envelhecimento e tudo mais, que é o que realmente vai dar o tchan nessas peças, eu vou apagar a parte do lápis aqui. Vou apagar essa daqui que tá bem evidente, ó. Como a ideia aqui é envelhecer, eu resolvi incluir esse envelhecedor amarelo curry, que eu vou dar uma misturada no tabaco para chegar numa tonalidade para parecer que tá meio sujo, meio, sabe, meio velho e tudo mais. Então, coloquei aqui um pouquinho do amarelo e um pouquinho só do tabaco. Eu vou dar uma sujada nisso aqui, tá misturado, para não ficar muito amarelo e também não muito escuro. E vou aplicar assim aleatoriamente em algumas partes do vaso. Bem aguadinho, tá vendo? Que é para não ficar muito marcado. A mesma coisa eu vou fazer aqui no suporte da madeira, ó. Agora eu vou usar o envelhecedor tabaco nessas partes que já estão assim no vaso, ela já tem essa cara mais de danificada, que é justamente para tirar proveito da característica dele, né? Ele já é um vaso que tem vários defeitos. Essa batidinha com o dedo, ela tira o excesso e dá um outro efeito, tá?
aqui eu tô usando um pincel mais duro. Vou aproveitar esse tabaco e vou reforçar aqui essa lateral. Bom, eu achei que essas duas cores que eu usei, o amarelo e o tabaco, foram suficientes para dar o ar de envelhecido. Então, eu acabei nem usando esse preto ébano, tá? Eu dei uma envelhecida aqui por dentro também, né? E tá aqui. Agora eu vou esperar secar bem o gel e vou aplicar depois a laca chinesa. Colocar uma quantidade generosa no pincel para não ter que passar muitas vezes em cima da peça que já tá pintada.